Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Senhores, o que vocês fariam se por algum acaso, algum dia, em algum local remoto, no interior, sabe, aonde sua família vive ali, onde poucas pessoas residem, e se nesse local ocorresse um caso de um ser muito grande e violento, que anda atacando todos? O que vocês fariam? É sobre isso o relato de hoje. Então, sem mais demoras, vamos para o relato. Então vamos para o relato, gente. Eu nunca contei isso pra ninguém, além do meu tio Antônio e da minha falecida avó. E mesmo assim, eu só contei porque os dois estavam lá comigo naquela noite. Foi em 1994, no inverno mais frio que eu já vi por essas bandas. Eu moro em Santo Aleixo, um vilarejo encravado entre morro e mato, perdido no fim do mundo, no interior de Minas. Naquele tempo, celular era coisa de rico da capital, e lanterna boa era aquela que funcionava com 2 pilhas grandes e que a gente rezava para não apagar no meio da escuridão. A história começa com um bicho estranho. O povo da roça chamava ele de o cão da estrada, mas ninguém sabia ao certo o que era. Alguns diziam que era onça e os outros juravam que era lobisomem. E eu sinceramente queria que fosse só invenção de bêbado da venda do seu Zé. Mas naquela noite eu descobri que tem coisa que nem reza forte da conta. A gente estava voltando de uma pescaria no Rio das Almas. Era eu, Antônio e o meu primo Zeca. O Zeca era metido a valente, falava que lobisomem era coisa de filme e que se visse um, matava na paulada. Tinha levado até um facão daqueles de cabo de osso, herança do pai dele. Eu ria, mas no fundo, só o barulho do mato se mexendo de noite já me deixava com o coração disparado. A estrada de volta era um carreiro de terra que cortava um matagal. Tinha um trecho perto de um velho engenho abandonado, onde ninguém gostava de passar depois das 6. Diziam que ali o bicho tinha sido visto pela primeira vez, há uns 3 anos atrás, e que desde então, todo o inverno ele voltava. Naquela noite era quase 9 horas. O céu estava limpo, mas o frio entrava por debaixo da roupa como uma navalha. Eu carregava a lamparina de querosene e o Tonho vinha com um bornal cheio de traíra. Tava tudo em silêncio, só o barulho dos nossos passos na terra fofa e o grilo insistente no mato. Foi quando nós ouvimos um uivo, mas não era qualquer uivo. Era longo, sofrido. Parecia um choro misturado com raiva. Paramos na hora. O Zeca tentou rir, mas a risada morreu seca. O mato do lado da estrada se mexeu, e então a gente viu 2 olhos vermelhos brilhando no escuro, do outro lado da cerca de arame farpado. O coração quase saiu pela boca. A coisa era grande, muito grande. Devia ter quase 2 metros de altura, coberta de pelos escuros, desgrenhados e com um focinho comprido. Mas o que gelou meu sangue foi o jeito como aquilo olhou pra gente. Não era olhar de bicho, era um olhar de quem pensa, de quem odeia. O Tonho deixou o bornal cair. O Zeca puxou o facão, mas suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou no chão. E a coisa, ela deu um passo para frente, fazendo o arame se esticar, sem romper. Na hora eu gritei, corre! E foi o que nós fizemos. Corremos feito alma penada, os pés escorregando na lama da estrada e o frio cortando a cara como tapa de mão cheia. Atrás da gente só dava para ouvir o barulho do mato se abrindo, pesado, rápido. Aquilo não era bicho correndo, era uma coisa decidida, faminta, como se estivesse esperando a gente há muito tempo já.
A lamparina que eu estava carregando bateu numa pedra e apagou, espalhando um cheiro de querosene, queimando no ar. Ficamos na escuridão total, só com a luz pálida da lua filtrando pelas nuvens altas. Era como se o mundo tivesse prendido o fôlego, esperando a desgraça acontecer. Zeca, que vinha na frente, tropeçou numa raiz e caiu rolando o barranco abaixo. Eu e Tonho quase fomos atrás, mas conseguimos parar. Zeca, eu gritei, e nada, só o barulho da coisa se aproximando, cada vez mais perto. E então ouvi um grito. Um grito doído, rasgado, de fazer o estômago embrulhar, e não era de susto, era de dor. Eu queria ter descido para ajudar, juro por tudo que é mais sagrado, mas o Tonho me segurou pelo braço, forte, com os olhos arregalados, e disse: "Se você for, tu vai morrer também." Com aquela voz embargada, ele me falou. Nós corremos de volta para o caminho e só parou quando vimos a luz da venda do seu Zé ao longe, tremelicando como farol de salvação. Entramos esbaforidos, sujos, quase chorando. Seu Zé, que estava jogando dominó com dois velhos, se levantou na hora. "Que foi, menino? Tão pálido que nem pano de defunto." Eu tentei falar, mas a voz não saía. Foi Tonho que contou aos trancos e barrancos o que a gente tinha visto. Os velhos da venda, que riam, agora estavam quietos. Um deles, seu Joaquim, olhou para o seu Zé e falou bem baixo: ele voltou." Seu Zé fez o sinal da cruz, pegou uma garrafa de pinga e mandou a gente beber um gole para sentar a alma. Só depois nos levou para casa de caminhonete, dizendo que de noite ninguém mais ia atrás do Zeca. "Se tiver vivo, a gente acha amanhã de manhã." Falou, mas no fundo ninguém realmente acreditava que ele ainda estava vivo. Naquela noite eu não dormi, nem o Tonho. Ficamos os dois sentados na varanda, cada um com um terço na mão e olhando para o mato. A cada uivo distante, a espinha gelava mais um pouco. Minha avó, que era mulher de fé, acendeu uma vela para Santa Luzia e trancou tudo com sal grosso nas janelas. Quando o dia clareou, fomos com seu Zé e mais 2 homens armados com espingarda até o barranco. O sol mal tinha nascido e a neblina ainda se arrastava pelo chão, como se a noite não quisesse ir embora de vez. Achamos sangue, muito, mas não achamos o Zeca. Só a camisa dele, rasgada e enroscada num galho. E no barro, pegadas, mas não eram de bicho, muito menos de gente. Eram pegadas grandes, fundas e com garras compridas. Parecia coisa de pesadelo. Seu Zé olhou aquilo e murmurou: "Isso aí é maldição antiga. Esse bicho não é só carne, é espírito preso em corpo de fera." Depois daquele dia, o silêncio caiu sobre o vilarejo como um mortalha. Ninguém falava do Zeca, nem para dizer que estava morto. Era como se o nome dele tivesse virado maldição. A família chorava, mas em silêncio. A mãe dele, Dona Silvia, acendia a vela toda noite e deixava um prato de comida na varanda, como se ainda esperasse que ele voltava. Eu e o Tonho andávamos cabisbaixos. Dormir era quase impossível. E cada uivo no alto do morro fazia a gente pular da cama. Mas não era só isso. O pior era a sensação, como se tivesse alguma coisa grudada na gente depois daquela noite. Como se aquele bicho, ou o que quer que fosse, tivesse nos marcado. Foi numa dessas noites, sem sono, que minha avó me chamou no terreiro com um jeito estranho. Trazia na mão um rosário velho e um pedaço de couro grosso com símbolos talhados à faca. Me fez sentar e falou baixo, como quem teme que até o vento escute: "Vocês viram o que não deviam.
Aquilo não é só bicho. Aquilo ali é coisa de alma ruim. É o lobisomem. Eu ri, nervoso, e ela me deu um tapa na perna. Não tô falando de história para assustar criança. Tô falando do que corre nesse chão, desde antes da gente nascer. O lobisomem vem de linhagem suja, de gente que vendeu a alma, que matou o irmão por terra, que carregou culpa demais pro outro lado. E quando a maldade é grande demais, ela volta. E volta no corpo de bicho. Minha avó contou que o pai dela já tinha falado disso, que há muitos anos um homem chamado Elias foi enforcado perto do engenho por matar a própria família. Disseram que a mulher dele era bruxa e que antes de morrer, ela amaldiçoou a terra e o sangue dele. O filho do sangue maldito vai andar entre as feras, dizia na maldição. E ninguém nunca achou o corpo de Elias, só a corda balançando no vento. Todo inverno, quando a lua fica mais cheia e o frio vem sem pedir licença, ele volta. Ela diz com os olhos cheios d'água, e sempre leva um. Naquela hora, eu soube que o Zeca não foi azar, foi escolha. O bicho escolhe. E mais, senti que ainda não tinha terminado. Na semana seguinte, começaram os sinais. Primeiro, o gado do sítio de seu neném. Apareceu morto, com peitos arrancados e marcas de unha no lombo. Depois, um menino sumiu voltando da escola. Só acharam a lancheira dele no caminho. O povo começou a falar em voz baixa, cruzando os dedos quando passavam pela estrada do engenho. O padre tentou benzer a capelinha da vila, mas a água benta borbulhou e ele teve um ataque no altar. Foi levado para a cidade, olhos virados, gritando as palavras em latim que ninguém entendeu. E aí veio a última lua cheia do mês, e com ela o vento mudou. A última lua cheia daquele julho nasceu grande, vermelha como brasa. De trás dos morros, parecia um olho espiando a vila, vigiando quem seria o próximo. Eu, Tonho e minha avó sabíamos que não dava mais para esperar. Ela tirou do baú um livro antigo, grosso, que cheirava a mofo e couro velho. Estava escrito em português misturado com latim. Uns trem que só de olhar dava calafrio. Era o livro do bisavô dela, que tinha sido rezador e curador. Homem que enfrentava a coisa do escuro, como ele mesmo dizia. Se vocês vão encarar aquilo, tem que ser com fé. E também com coragem. E sem olhar nos olhos da fera, ela avisou. Fizemos um círculo de sal grosso e carvão no terreiro. Benzi o facão do Zeca com água benta e o amuleto de arruda no punho. Levamos lamparinas, fomos de terço no pescoço e o couro com os símbolos da maldição. Partimos perto da meia-noite. O engenho velho parecia mais morto que nunca. O telhado estava caído. As janelas pareciam bocas escancaradas. O ar cheirava a carne podre e ferro, cheiro de sangue. O silêncio ali era tão grosso que dava para ouvir o próprio coração batendo. E então, ele veio. Saiu de trás do engenho devagar, como se já estivesse esperando a gente. Era maior do que a gente se lembrava. Os pelos pareciam mais negros, os olhos mais vermelhos, e tinha algo de humano na forma dele. O peito largo, os braços compridos, mas a boca era puro ódio, com dentes grandes demais para o focinho. Ele encarou a gente, não rugiu, só olhou como quem reconhece. Tonho foi o primeiro a agir. Jogou o couro marcado no chão e gritou as palavras que minha avó tinha ensinado. O bicho estremeceu e uivou de um jeito que fez o chão vibrar. Depois disso, ele se lançou em cima da gente. E foi aí que o facão entrou em ação. Eu não lembro direito o que fiz. Era como se o mundo tivesse virado fumaça, e só restasse eu, ele
e o facão. Cortei e cortei com raiva, com desespero, com uma força que não era minha. Tonho caiu ferido. O bicho me arranhou o peito. Ainda tenho as cicatrizes até hoje. Mas quando cravei o facão no coração dele, bem no meio do peito peludo, ele deu um grito que não era de bicho, era de homem. Um grito tão humano que me gelou até a alma. O corpo caiu duro no chão, se contorceu e aí começou a mudar. Os pelos sumiram, o focinho encurtou, as garras viraram dedos e o que ficou ali deitado no barro era um homem magro, nu, com olhos vazios e a pele cheia de cicatrizes. Era o Zeca. Sim, Vinícius, o Zeca. Minha avó chorava e rezava. Tonho olhava em choque e eu caí de joelhos. Ele tinha virado o que jurava não temer. A maldição pegou ele. Ou então, talvez já estivesse nele antes mesmo da gente saber. Talvez tenha sido no sangue da linhagem. Ou talvez naquela noite, quando ele ficou sozinho, o bicho passou para dentro dele, como se escolhesse quem carregar a dor. A gente enterrou o corpo ali mesmo, em silêncio e longe de tudo. Minha avó queimou o couro, o livro e o facão. Disse que a vila precisava esquecer, mas eu não esqueci. Até hoje, toda vez que escuto um uivo longe, meu peito aperta, porque sei que aquilo não acabou, só dorme, esperando outra lua cheia, outro sangue. E toda vez que a estrada de terra fica quieta demais, eu lembro dos olhos do Zeca, vermelhos como fogo e me olhando na escuridão. E aí eu rezo forte, porque sei que tem coisa que não morre, só muda de pele. Então, gente, esse foi o relato de hoje. Achei muito interessante e ao mesmo tempo muito triste. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode ter acontecido com o Zeca. Se às vezes foi o bicho que mordeu, se às vezes realmente só passou a maldição ou outra coisa. Vou pedir para vocês também deixarem um like, se inscreverem. E se vocês tiverem um relato, uma história paranormal que aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conheçam, mandem no e-mail que está aí abaixo. Um grande abraço e até o próximo relato.